Laudetur Jesus Christus. No vídeo anterior, nós tratamos sobre a resposta à pergunta: Cur Deus homo? Por que Deus se fez homem? E vimos que Deus se fez homem por nós, para a nossa salvação. Se fez homem, assumiu a nossa natureza humana para viver no meio de nós, para nos elevar. Mas esta encarnação do Filho de Deus, ou seja, o fato dele se tornar homem, tinha uma finalidade redentora, para a nossa salvação. Ora, o que é esta redenção que veio ser realizada pelo Filho de Deus feito homem? Se nós lembramos do que se falou nos vídeos anteriores, nós sabemos que o homem e a mulher pecaram, rejeitaram a Deus, seguiram Lúcifer na sua rebelião contra Deus, rejeitando a Deus, rejeitando a sua vontade e agindo contra o plano de Deus. Ora, esta rebelião, este pecado original, perpetuou-se depois nos descendentes dos primeiros pais e produziu um resultado. O homem perdeu a graça de Deus, perdeu os dons preternaturais que Deus tinha concedido. Calma, um dia nós explicaremos o que são estes dons preternaturais. Vamos por partes. Perdeu o paraíso, enfim, entrou a desordem no mundo, a morte, a guerra, a divisão, o pecado, todo tipo de mal que nós conhecemos. Vimos como o homem busca a Deus, buscou a Deus através das suas expressões religiosas, de religiosidade natural. Vimos como esse desejo humano era insuficiente. Era um desejo, mas não chegava a uma realidade clara. Por isso Deus foi se revelando através de uma história no povo de Israel. Chegado o momento devido, seu filho veio ao mundo para completar, para levar à plenitude esta revelação de Deus, para nos ensinar a conhecer a Deus, a conhecer o seu plano para o homem, o seu plano para o mundo. Mas ainda assim, a revelação da verdade não poderia ainda realizar e trazer todo o seu fruto numa humanidade mergulhada no pecado. Porque o pecado original, cujas consequências e cuja mancha foi herdada por toda a humanidade, punha obstáculos para que esse plano de Deus se cumprisse. Assim, aquela mancha, aquele abismo causado pelo pecado, pela rebelião humana, era também intransponível pelas forças humanas. Foi o dom de Deus, foi a graça de Deus que foi perdida. E graça é dom, nós não podemos arrancar de Deus a sua graça, o seu dom. Ela era concedida, nós rejeitamos pela nossa infidelidade. Assim, somente Ele pode nos conceder. Mas como isso aconteceria? Ora, por isso Deus se fez homem. Por nós, homens, e para a nossa salvação, porque Ele veio se tornar um de nós para viver a nossa vida, para assumir a nossa humanidade e por nós, e em nosso lugar, em nosso nome e para nós, pagar o preço do pecado. E pagou um preço caro. Ofereceu a sua própria vida, derramou seu sangue na cruz. A sua encarnação, portanto, é uma encarnação redentora. Se encarnou para revelar e se encarnou para salvar. São dimensões indissociáveis. Assim, devemos entender o que a nossa fé nos ensina. Jesus não é apenas um mestre que ensina, mas Ele é redentor, que liberta, que salva, que dá a vida. Vida nova. Ele nos dá a possibilidade de entrar na graça de Deus, resgatados, libertados do pecado, entrar nessa vida nova. Entrar nesta vida de filhos de Deus. E aqui nós temos a abundância da graça de Deus. Não só através do sacrifício de Cristo, a humanidade pode ser restaurada na sua dignidade original, mas vai além. O desígnio de Deus ultrapassa tudo. Nós somos
chamados a ser filhos de Deus. No início do Evangelho de São João está dito: o Filho de Deus se fez homem, habitou entre nós. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aqui está a rejeição de tantos. Mas a todos que o receberam e creram nele, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqui está a razão do nosso título. Eu também sou filho de Deus? Como é isso? Como é que nós recebemos este poder de nos tornarmos filhos de Deus? Será que todo mundo é filho de Deus? Com frequência nós vemos pessoas dizendo, quando vão reclamar no seu direito, eu também sou filho de Deus. Mas não é assim automático. Nós só recebemos este poder de ser filhos de Deus através do único Filho de Deus, que é Jesus Cristo, feito homem e crucificado para a nossa salvação. Ele é o único Filho. E no Filho único é que nós temos a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. O Evangelho de São João já nos diz o primeiro acesso. A todos que nele creram, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Portanto, é preciso ter acesso pela fé. A fé que significa acreditar nele, na sua pessoa, acreditar naquilo que ele ensina, na verdade que ele nos revela. A fé que significa também a nossa entrega a ele, ao seguimento do caminho que ele nos abre. Mas há mais para fazer. Pela fé nós temos acesso a esta possibilidade, a este poder que nos é dado. Nós nos tornamos filhos de Deus acessando pela fé os meios pelos quais Deus determinou. Ele nos deu o poder. Através do quê? Ele nos deu o poder de nos tornarmos seus filhos. Em primeiro lugar, pelo batismo. Jesus, terminando a sua missão neste mundo, enviou os apóstolos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ora, o batismo é o sacramento que aplica a cada pessoa o fruto deste sacrifício redentor de Jesus. Por nós homens, para a nossa salvação, veio, se revelou, viveu no meio de nós, derramou seu sangue na cruz, pagou por nós o preço do pecado. Mas é preciso que cada um de nós pessoalmente entre em contato pela fé, por essa adesão pessoal e direta, cada um de nós entre em contato com esse meio, que é o único meio que ele nos oferece e nos dá normalmente, que é o sacramento do batismo. Aqui nós já damos uma primeira resposta. Eu também sou filho de Deus? Sim, se você recebeu o batismo, você é filho de Deus. Grande dom, com o qual nós também não deveríamos nos habituar. Não cair nessa linguagem, eu também sou filho de Deus. Não, eu sou filho de Deus. Que dignidade maior do que esta? Um grande rei da França, que foi São Luís IX, um rei da época das Cruzadas, um rei muito santo, tanto que a sua santidade foi reconhecida pela Igreja, ele dava tanto valor à fé cristã, dava tanto valor ao fato de ser cristão, filho de Deus, que ele podia dizer: olha, a minha dignidade não está em ser o rei da França. A minha dignidade maior está em ser filho de Deus. E ele assinava com frequência nos seus documentos Luís de Poissy, porque em Poissy, subúrbio de Paris, ali estava a capela onde ele havia recebido o batismo. Louis de Poissy. Ele considerava o seu título, o seu sobrenome, o local onde ele havia nascido para esta vida de filho de Deus. Ora, nós também deveríamos dar este valor, ser filhos de Deus. Filhos de Deus porque nós temos em nós a vida divina. A obra redentora de Cristo na cruz produziu em nós
aquilo que já São Paulo chama de regeneração. Regeneração, quer dizer, uma nova geração. Por isso, toda a pregação, desde os padres antigos da igreja, comparam a pia batismal como um ventre. Vejam que no ventre da mãe a criança está num ambiente líquido. Na pia batismal, onde renasce e nasce para a vida de filho de Deus, também temos o meio líquido. Então ali, eles diziam, ali está o ventre da igreja, o útero da igreja, onde a criatura é gestada, é gerada, não para uma vida biológica, mas para uma vida sobrenatural. Renasce como filho de Deus. E Jesus disse no Evangelho, já anunciando este mistério, naquela famosa conversa com o velho Nicodemos, naquela noite, né? Quem não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Nicodemos, claro, não estava preparado para entender essa revelação e fica imaginando como é possível um velho, e diz até a Jesus, como é possível um velho como eu vou entrar de volta no ventre da minha mãe para poder nascer de novo? Ora, esse novo, esse ventre é o ventre da igreja, onde a criatura então é regenerada, é gerada de novo. Ora, quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe, o que acontece? Acontece que o nosso corpo é formado com os seus sentidos, com seus órgãos. Acontece também que Deus infunde em nós uma alma imortal com as suas características de razão e de vontade. Ora, o que acontece nessa regeneração do batismo? Eu disse no vídeo anterior que nós recebemos uma vida nova, vida de filhos de Deus. Mas no que consiste essa vida nova? O que é formado em nós? A nossa alma é reorganizada. Primeiro, é apagada a mancha do pecado original, que trouxe toda a deformação para a natureza humana. Evidentemente que alguns vestígios dessa mancha do pecado ficam presentes na humanidade, como, por exemplo, a concupiscência, ou seja, o fato de nós sermos inclinados a nem sempre buscar o que é bom, o que é melhor, mas aquilo que nos agrada mais, aquilo que é mais fácil. Depois, uma falta de clareza na nossa mente, uma desarmonia entre a razão e a vontade. Quantas vezes nós sabemos o que é bom, decidimos fazer o que é bom, mas não conseguimos fazer o que é bom. No entanto, a mancha que nos separava de Deus, que nada mais é do que a ausência da graça de Deus, essa mancha é apagada, porque a graça de Deus nos é dada, a vida de Deus é colocada em nós. Nós não temos então só uma vida biológica, temos uma vida sobrenatural, ou seja, que ultrapassa toda a natureza deste mundo. E esta regeneração produz aquilo que eu chamei, mas não sou eu, são os autores espirituais, chamam de organismo espiritual. Nós recebemos em nós uma luz para a razão, nós recebemos em nós uma força para a vontade através do cortejo das virtudes. São infundidos em nós no batismo, neste novo organismo espiritual, nessa vida de filhos de Deus, a fé, a esperança e a caridade, que são as chamadas virtudes teologais. A fé que nos torna capazes de crer. A esperança nos torna capazes de esperar em Deus com confiança. E a caridade que nos torna capazes de amar a Deus e, por amor a Deus, amar o próximo. A partir daí, também as virtudes naturais humanas são elevadas a um nível sobrenatural. Futuramente, nós vamos refletir passo a passo sobre todas as virtudes. Não é possível falar de tudo num único vídeo tão breve. E também é bom que sigamos a pedagogia divina. As coisas vão se revelando pouco a pouco. Caso contrário, nós sofreremos uma espécie de indigestão espiritual ou doutrinal. Cada pequena parte da verdade da fé precisa ser muito mastigada, muito assimilada por nós para que fique claramente impressa em nós essa realidade. Ora, esta nova vida, esse novo organismo que é formado por Deus a partir do batismo, é que nos torna filhos de Deus. Filhos no Filho. Ora, tudo isso é posto em nós como semente.
A semente colocada na terra não é a planta totalmente pronta e nem tem os frutos, mas tem em si toda a possibilidade. Toda a possibilidade. Um dia ela vai germinar, ela vai crescer, vai se tornar uma planta, vai produzir folhas, flores e frutos. Assim também esta vida da graça, essa vida de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas São João nos alerta. Nós somos filhos, mas ainda não se revelou tudo aquilo que seremos, porque todo o esforço da nossa vida cristã, todo o empenho, toda essa obra da graça em nós significa em nós sermos cada vez mais aquilo que nós já somos pelo batismo. É preciso que pouco a pouco vá se manifestando esta vida nova que foi colocada em nós. Por isso, na sua sabedoria, Jesus não nos deu apenas esta porta da vida nova no sacramento do batismo, mas ele instituiu os demais sacramentos como meio para nós continuarmos tendo acesso aos frutos da sua obra redentora, para que o seu sangue derramado na cruz continue se derramando sobre nós, nos fortalecendo, nos vivificando. Assim, instituiu o sacramento da confirmação, que é o sacramento que nos dá os dons do Espírito Santo, que vão nos tornar capazes de praticar as obras da vida cristã, que vai aperfeiçoando em nós esta vida divina. Nos deu o sacramento da Eucaristia, o seu corpo e sangue. Na missa, que nós consideraremos futuramente, ele renova esse sacrifício para que ele seja atual para cada pessoa em cada tempo. E aquele sangue derramado nos é oferecido, corpo e sangue, como alimento verdadeiro. Alimento que nutre. Veja, uma criança nasce, ela tem a vida, mas se não se alimentar, ela morre. Assim também, quem come deste pão vive eternamente. Isso disse Jesus. Então, o sacramento da Eucaristia, recebido na comunhão, vai nutrir este organismo espiritual, vai fazer com que nós cresçamos nesta vida de filhos de Deus. Há os outros sacramentos que acompanham etapas da vida, estados de vida. Assim, nós temos o sacramento do matrimônio, que consagra a união entre o homem e a mulher, elevando a uma expressão do amor de Deus. O sacramento da ordem, muito ligado à Eucaristia, instituído na mesma última ceia, o sacerdote é constituído para as coisas que dizem respeito a Deus, para perpetuar no mundo esta presença de Cristo, pela palavra e pelo sacramento. Também há o sacramento que acompanha o final da vida humana, ou o momento de doença e de sofrimento, a unção dos enfermos, antigamente chamada especialmente de extrema unção, para preparar o homem para esta passagem para a eternidade, para purificar dos vestígios, dos restos do pecado na sua vida. Ora, os 7 sacramentos são como 7 torrentes que brotam do lado de Cristo. Do seu lado aberto jorrou sangue e água. E nós continuamos bebendo deste lado aberto através dos sacramentos celebrados e administrados pela Igreja. Para isto existe a Igreja, para perpetuar a obra redentora de Cristo, para nos fazer encontrar a Cristo, para conhecer a verdade que é Ele, a verdade que Ele nos revela, para ter acesso a essa vida nova de filhos de Deus através dos sacramentos. Tudo mais é fruto, é consequência. Mas aqui está a essência da missão da Igreja, a essência da vida cristã. O antigo catecismo já ensinava até as crianças muito pequenas para que nos criou Deus. Deus nos criou para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo neste mundo, e para viver felizes eternamente com Ele no céu. Ora, isso não é só um desejo. Esse desejo, esse plano de Deus pode se cumprir, porque o Filho de Deus se fez homem,
por nós e para a nossa salvação, porque Ele pagou o preço do nosso pecado, porque Ele nos regenerou com seu sangue para uma vida nova, vida de filhos de Deus. Porque Ele infundiu em nós este novo organismo sobrenatural. E nós somos chamados filhos de Deus e, na verdade, o somos. Também aqui está uma missão da igreja, cumprir aquela ordem de Cristo, pregar o evangelho e batizar, ou seja, fazer que todos possam se tornar filhos de Deus. É um chamado geral, embora nem todos correspondam. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, de São João no início do seu evangelho. Mas a todos que o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Tenhamos hoje um espírito de gratidão, porque nós que somos cristãos, recebemos este dom de ser filhos de Deus, filhos no Filho. Se você que está ouvindo quer seguir a Cristo, mas você ainda não é batizado, saiba que Deus predestinou você também a ser seu filho. São Paulo nos diz, na carta aos Efésios, que antes da criação do mundo, Deus nos escolheu, nos predestinou a sermos santos diante dele em Cristo. Ora, ser santos diante dele em Cristo quer dizer ser seus filhos, viver da sua vida divina. E nós temos acesso a esta vida pelo batismo. É a porta da vida de filhos de Deus, é a porta da igreja, é a porta do céu. Portanto, se você sente o desejo de seguir a Cristo, se você quer ser cristão, se você quer ir para o céu, se você quer receber essa vida divina, procure o padre da sua paróquia, procure uma orientação. Se tem dúvidas, entre em contato através das minhas redes sociais e você poderá receber a orientação necessária. Saiba que apesar da humanidade ter entrado num caminho luciferino, Deus não nos abandonou. Esta porta, a partir do momento que o lado de Cristo foi aberto na cruz, esta porta continua aberta para todo homem que vem a este mundo. Aproveitemos enquanto esta porta está aberta. Conforme o próprio Jesus nos diz, através de parábolas no Evangelho, há o momento de entrar pela porta aberta, mas chegará uma hora em que esta porta se fechará. Aproveitemos enquanto a porta está aberta para nós. A porta do coração de Jesus, única porta que nos leva à vida, único caminho que nos leva à verdadeira felicidade eterna. Queremos ser felizes? Sim. Se fosse feita uma pesquisa, como hoje se pretende fazer pesquisa sobre tudo, né, e saíssemos perguntando para as pessoas o que você gostaria da sua vida, provavelmente a maioria diria certas coisas. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero um aumento de salário. Tá bem, mas para quê? Provavelmente, ao fim e ao cabo, nós chegaríamos a isso. Não, para ser feliz, porque eu quero ser feliz. E o fato é esse. Todos queremos ser felizes. Às vezes buscamos onde a felicidade não está. Ou nos prendemos em felicidades aparentes e passageiras. Se queremos ser felizes para sempre, só há um caminho, só há uma porta. O coração de Jesus, que está aberto para nós. Não só nos dará uma vida melhor no céu, mas já nos dará uma vida melhor aqui. Porque nós começaremos a viver como filhos de Deus, como herdeiros do céu, como membros da sua família, que é a igreja. Ora, meus caros irmãos, tenhamos este contato pessoal com Deus feito homem, o nosso Redentor. Ele nos abre a possibilidade. Nos próximos vídeos, nós iremos aprofundando cada vez mais este mistério da redenção. Por hoje, aprendemos que nós podemos nos tornar filhos de Deus. Sim, pela fé, chegando aos sacramentos e entrando pela porta, que é o sacramento do batismo, e crescendo através da graça de Deus recebida nos demais sacramentos no decorrer da nossa vida. Valorizemos este acesso aos demais sacramentos. A Igreja ensina que os pais que são cristãos devem batizar os seus filhos recém-nascidos o quanto antes. Muitos pensam
Não, eu vou deixar meu filho crescer, que assim ele decide o que é melhor para ele. Ora, se um pai ou uma mãe pensasse isso com relação a tudo, o mundo seria muito complicado. Porque a mãe não iria amamentar o bebê. Ia pensar, não, deixa ele crescer para ele decidir se ele quer leite, ou se ele quer pastel, ou se ele quer churrasco. Também, jamais uma criança entraria na escola. Todos nós sabemos como é difícil levar a criança para a aula no primeiro dia de aula. Ela não quer. Ela quer continuar na sua vida de brincadeira. Qual é o pai que faria isso? Não, deixa ele crescer. Aí ele decide se ele quer estudar ou não. Ora, se alguém realmente tem fé, pais que sejam verdadeiramente católicos, jamais pensarão dessa maneira, porque vão desejar, entendendo todo esse mistério, que o seu filho, entrando neste mundo, na vida natural, humana, que ele imediatamente, o quanto antes, tenha acesso a essa vida divina, a essa vida sobrenatural, e renasça para Deus. Esse é um grande dever dos pais. Os pais não devem se preocupar só em gerar os seus filhos para viver neste mundo, para se alimentarem, para crescer e morrerem. Devem saber que está na sua responsabilidade transmitir a fé, transmitir esta vida divina, é gerar filhos para o céu. Ampliem os seus horizontes, não tem horizontes tão restritos. Uma vez eu conheci um padre que atendia um asilo de idosos japoneses. E esse padre não era de origem japonesa, então tinha uma certa dificuldade em fazer as explicações para os velhinhos que eram daquela geração que não chegou a aprender uma expressão em língua portuguesa tão viva e nem ter uma compreensão tão clara. Então ele explicava as coisas seguindo aquela linguagem, um português básico, né, para que eles entendessem. Ora, ele estava acostumado a ouvir as reclamações dos velhinhos de que os seus filhos quase nunca iam visitá-los no asilo. E um dia ele fez uma homilia, ele mesmo me contou, e reproduziu o que ele disse para os velhinhos japoneses. Olha, japonês reclama porque filho de japonês não vem visitar japonês velho. Só que japonês velho tem culpa se filho não visita japonês velho. Porque japonês velho criou filho para ficar com cabeça grande, barriga grande, mas coração pequeno, pequeno. Por isso agora japonês velho sofre. O que ele queria dizer? Eles entenderam. Porque criaram os filhos só para uma vida natural, para ficar com a cabeça grande, ou seja, para estudar, fazer faculdade, ter um lugar no mundo, e barriga grande, quer dizer, comer bastante para crescer e ficar forte. Mas não desenvolveram a religião, a fé, os valores humanos. E aí, naquela idade avançada, colhiam o amargo fruto desse coração mirrado, desse coração sem a graça de Deus. Ora, eu desejo para vocês que estão ouvindo, que são pais, que acordem enquanto é tempo e não deixem seus filhos só com cabeça grande, escola, faculdade, barriga grande, comida à vontade, mas façam com que o seu coração cresça e se dilate. O coração, sede da vida, sede dos afetos. Só crescendo como filhos de Deus é que vocês poderão um dia colher frutos de virtudes, frutos de boas obras, frutos de vida, não só para vocês, mas deixar algo de bom para o mundo. Muita gente pensa, ai, tantos problemas neste mundo, que mundo é que nós vamos deixar para os nossos filhos? Acho que a preocupação maior deveria ser que filhos é que vocês vão deixar para este mundo. Ora, por hoje é só. No próximo vídeo vamos continuar aprofundando como é que nós temos acesso a essa redenção através do lado aberto de Cristo. Trataremos sobre o mistério da Eucaristia. Por enquanto, continuo dizendo, quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas, sugestões para apresentar ou comentários, pode fazê-lo através dos comentários. Pode também ter acesso pelas minhas redes sociais, basta olhar na descrição do vídeo. Eu estou no Facebook, estou no Instagram e também, através do Twitter, pode ter acesso a gotas diárias para regar e alimentar a fé. Também, através desses canais de Facebook e de Instagram, vocês vão poder ter as indicações de textos bíblicos, de fontes que eu vou citando nesses vídeos. Não é?
Porque não é o meu sistema de falar, ficar citando Mateus 1, tanto e tal, né? Não é assim. Eu cito na fluência do discurso. Depois, quem quiser, isso vai estar nas redes sociais. Espero que tenha sido útil para o seu crescimento. Se você acha que foi, compartilhe. Não esqueça de dar o seu like, que é bom para a difusão desse vídeo para outras pessoas. Considere a possibilidade de se inscrever e até de se tornar um colaborador. Enquanto isso, ouro e prata não tenho. Mas como disse São Pedro, o que eu tenho, vos dou. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.